10.259. Dispõe sobre a instituição dos juizados especiais cíveis e criminais no âmbito da Justiça Federal. O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta, e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. São instituídos os juizados especiais cíveis e criminais da Justiça Federal, aos quais se aplica, no que não conflitar com esta lei, o disposto na Lei 9.099. Artigo 2º. Compete ao Juizado Especial Federal Criminal processar e julgar os feitos de competência da Justiça Federal relativos às infrações de menor potencial ofensivo, respeitada as regras de conexão em continência. Parágrafo único. Na reunião de processos perante o juízo comum ou o tribunal do júri, decorrente da aplicação das regras de conexão em continência, observar-se-ão os institutos da transação penal e da composição dos danos civis. Artigo 3º. Compete ao Juizado Especial Federal Cível processar, conciliar e julgar causas de competência da Justiça Federal, até o valor de 60 salários mínimos, bem como executar as suas sentenças. Parágrafo 1º. Não se inclui na competência do Juizado Especial Cível as causas: inciso 1, referidas no artigo 109, incisos 2, 3 e 11 da Constituição Federal, as ações de mandato de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, execuções fiscais e por improbidade administrativa, e as demandas sobre direitos ou interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos. Inciso 2. Sobre bens imóveis da União, autarquias e fundações públicas federais. Inciso 3. Para anulação ou cancelamento de ato administrativo federal, salvo a de natureza previdenciária e o de lançamento fiscal. Inciso 4. Que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou de sanções disciplinares aplicadas a militares. Parágrafo 2º. Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas para fins de competência do juizado especial, a soma de 12 parcelas não poderá exceder o valor referido no artigo 3º caput. Parágrafo 3º. No fórum onde estiver instalada a vara do juizado especial, a sua competência é absoluta. Artigo 4º. O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir medidas cautelares no curso do processo, para evitar dano de difícil reparação. Artigo 5º. Exceto nos casos do artigo 4º, somente será admitido recurso de sentença definitiva. Artigo 6º. Podem ser partes no Juizado Especial Federal Cível. Inciso 1. Como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei 9.317. Inciso 2. Como réis, a União, autarquias, fundações e empresas públicas federais. Artigo 7º. As citações e intimações da União serão feitas na forma prevista no artigo 35 a 38 da Lei Complementar nº 73. Parágrafo único. A citação das autarquias, fundações e empresas públicas será feita na pessoa do representante máximo da entidade, no local onde proposta a causa, quando ali instalado seu escritório ou representação, senão na sede da entidade. Artigo 8º. As partes serão intimadas da sentença, quando não proferida esta na audiência em que estiver presente seu representante, por aviso de recebimento em mão própria. Parágrafo 1º. As demais intimações das partes serão feitas na pessoa dos advogados ou dos procuradores que oficiem nos respectivos autos, pessoalmente ou por via postal. Parágrafo 2º. Os tribunais poderão organizar serviços de intimação das partes e de recepção de petições por meio eletrônico. Artigo 9º. Não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público, inclusive a interposição de recursos, devendo a citação para audiência de conciliação ser efetuada com antecedência mínima de 30 dias. Artigo 10. As partes poderão designar por escrito
representantes para a causa, advogado ou não. Parágrafo único. Os representantes judiciais da União, autarquias, fundações e empresas públicas federais, bem como os indicados na forma do caput, ficam autorizados a conciliar, transigir ou desistir nos processos de competência dos juizados especiais federais. Artigo 11. A entidade pública ré deverá fornecer ao juizado a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa, apresentando-a até a instalação da audiência de conciliação. Parágrafo único. Para a audiência de composição de danos resultantes de ilícito criminal, artigo 71, 72 e 74 da Lei 9.099, o representante da entidade que comparecer terá poderes para acordar, desistir, transigir, na forma do artigo 10. Artigo 12. Para efetuar o exame técnico necessário à conciliação ou ao julgamento da causa, o juiz nomeará pessoa habilitada, que apresentará o laudo até 5 dias antes da audiência, independentemente de intimação das partes. Parágrafo 1º. Os honorários do técnico serão antecipados à conta de verba orçamentária do respectivo tribunal, e quando vencida na causa a entidade pública, seu valor será incluído na ordem de pagamento a ser feita em favor do tribunal. Parágrafo 2º. Nas ações previdenciárias e relativas à assistência social, havendo designação de exame, serão as partes intimadas para, em 10 dias, apresentar quesitos e indicar assistentes. Artigo 13. Nas causas de que trata esta lei, não haverá reexame necessário. Artigo 14. Caberá pedido de uniformização de interpretação da lei federal, quando houver divergência entre decisões sobre questões de direito material proferidas por turmas recursais na interpretação da lei. Parágrafo 1º. O pedido fundado em divergência entre turmas da mesma região será julgado em reunião conjunta das turmas em conflito, sob a presidência do juiz coordenador. Parágrafo 2º. O pedido fundado em divergência entre decisões de turma de diferentes regiões ou da proferida em contrariedade à súmula ou jurisprudência dominante do STJ será julgado por turma de uniformização, integrada por juízes de turmas recursais, sob a presidência do coordenador da Justiça Federal. Parágrafo 3º. A reunião de juízes domiciliados em cidades diversas será feita pela via eletrônica. Parágrafo 4º. Quando a orientação acolhida pela turma de uniformização em questões de direito material contrariar súmula ou jurisprudência dominante no Superior Tribunal de Justiça, STJ, a parte interessada poderá provocar a manifestação deste, que dirimirá a divergência. Parágrafo 5º. No caso do parágrafo 4º, presente a plausibilidade do direito invocado e havendo fundado receio de dano de difícil reparação, poderá o relator conceder de ofício ou a requerimento do interessado medida liminar determinando a suspensão dos processos nos quais a controvérsia esteja estabelecida. Parágrafo 6º. Eventuais pedidos de uniformização idênticos recebidos subsequentemente em quaisquer turmas recursais ficarão retidos nos autos, aguardando-se pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça. Parágrafo 7º. Se necessário, o relator pedirá informações ao presidente da turma recursal ou coordenador da turma de uniformização e ouvirá o Ministério Público, no prazo de 5 dias. Eventuais interessados, ainda que não sejam partes do processo, poderão se manifestar no prazo de 30 dias. Parágrafo 8º. Decorridos os prazos referidos no parágrafo 7º, o relator incluirá o pedido em pauta na sessão com preferência sobre todos os demais feitos, ressalvados os processos com réus presos, os habeas corpus e os mandatos de segurança. Parágrafo 9º. Publicado o acórdão respectivo, os pedidos retidos referidos no parágrafo 6º serão apreciados pelas turmas recursais.
que poderão exercer juízo de retratação ou declará-los prejudicados, se vincularem tese não acolhida pelo Superior Tribunal de Justiça. Parágrafo 10. Os tribunais regionais, o Superior Tribunal de Justiça, o Superior Tribunal Federal, no âmbito de suas competências, expedirão norma regulamentando a composição dos órgãos e os procedimentos a serem adotados para o processamento e o julgamento do pedido de uniformização e do recurso extraordinário. Artigo 15. O recurso extraordinário, para efeito desta lei, será processado e julgado segundo o estabelecido nos parágrafos 4º a 9º do artigo 14, além da observância das normas do regimento. Artigo 16. O cumprimento do acordo ou da sentença com trânsito em julgado que imponham obrigação de fazer, não fazer ou entrega de coisa certa, será efetuado mediante ofício do juiz à autoridade citada para a causa, com cópia da sentença ou do acordo. Artigo 17. Tratando-se de obrigação de pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento será efetuado no prazo de 60 dias, contados da entrega da requisição, por ordem do juiz, autoridade citada para a causa, na agência mais próxima da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil, independentemente de precatória. Parágrafo 1º. Para os efeitos do parágrafo 3º do artigo 100 da Constituição Federal, as obrigações ali definidas, como de pequeno valor, a serem pagas independentemente de precatório, terão como limite o mesmo valor estabelecido nesta lei, para a competência do Juizado Especial Federal Civil. Parágrafo 2º. Desatendida a requisição judicial, o juiz determinará o sequestro do numerário suficiente ao cumprimento da decisão. Parágrafo 3º. São vedados o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução, de modo que o pagamento se faça, em parte na forma estabelecida no parágrafo 1º deste artigo, e em parte mediante expedição do precatório e a expedição de precatório complementar ou suplementar do valor pago. Parágrafo 4º. Se o valor da execução ultrapassar o estabelecido no parágrafo 1º, o pagamento far-se-á sempre por meio do precatório, sendo facultado à parte exequente a renúncia ao crédito do valor excedente, para que possa optar pelo pagamento do saldo sem precatório, da forma lá prevista. Artigo 18. Os juizados especiais serão instalados por decisão do Tribunal Regional Federal. O juiz-presidente do juizado designará os conciliadores pelo período de 2 anos, admitida a recondução. O exercício dessas funções será gratuito, assegurados os direitos e prerrogativas do jurado. Parágrafo único. Serão instalados juizados especiais, adjuntos nas localidades cujo movimento forense não justifique a existência de juizado especial, cabendo ao tribunal designar a vara onde funcionará. Artigo 19. No prazo de 6 meses a contar da publicação desta lei, deverão ser instalados os juizados especiais nas capitais dos estados e no Distrito Federal. Parágrafo único. Na capital dos estados e no Distrito Federal, e em outras cidades onde for necessário. Neste último caso, por decisão do Tribunal Regional Federal, serão instalados juizados com competência exclusiva para ações previdenciárias. Artigo 20. Onde não houver vara federal, a causa poderá ser proposta no juizado especial federal mais próximo, do fórum definido no artigo 4º da Lei 9.099, vedada a aplicação desta lei for lei do juízo estadual. Artigo 21. As turmas recursais serão instituídas por decisão do Tribunal Regional Federal, que definirá sua composição e área de competência, podendo abranger mais de uma seção. Artigo 22. Os juizados especiais serão coordenados por juiz do respectivo tribunal regional, escolhido por seus pares com mandato de 2 anos. Parágrafo único. O juiz federal, quando o exigirem as circunstâncias, poderá determinar o funcionamento do juizado especial em caráter itinerante,
mediante autorização prévia do Tribunal Regional Federal, com antecedência de 10 dias. Artigo 23. O Conselho de Justiça Federal poderá limitar por até 3 anos, contados a partir da publicação desta lei, a competência dos juizados especiais civis, atendendo à necessidade da organização dos serviços judiciários ou administrativos. Artigo 24. Os Centros de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal e as escolas da magistratura dos tribunais regionais federais criarão programas de informática necessários para subsidiar a instrução das causas submetidas aos juizados e promoverão cursos de aperfeiçoamento destinados aos seus magistrados e servidores. Artigo 25. Não serão remetidos os juizados especiais as demandas ajuizadas até a data de sua instalação. Artigo 26. Competirá aos tribunais regionais federais prestar o suporte administrativo necessário ao funcionamento dos juizados especiais. Artigo 27. Esta lei entra em vigor 6 meses após a data de sua publicação.